Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Marcela, todo mundo que ouve e assiste o Viva Voz. Boa tarde, Vera. Vera, ontem a gente estava falando daquela PEC elaborada pelo Centrão para anular decisões do Supremo, né, que permitiria a modificação ali de decisões da mais alta corte do país. E aí, Vera, nós sabemos que você está em cima desse lance, está acompanhando tudo que está acontecendo nesse caso, está conversando aí com diversas fontes, com parlamentares, a respeito, inclusive, da viabilidade de uma coisa dessas, né? Entre ontem e hoje, chegou-se a falar que 100 assinaturas teriam sido recolhidas para essa PEC. Mesmo considerando aí esse número de assinaturas recolhidas em um primeiro momento, tem chances de essa proposta ir para frente? Tem algumas condições, Cássia, para você apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Uma delas é o apoiamento, né, portanto, o recolhimento dessas assinaturas de 1/3 dos parlamentares quando ela é de iniciativa do próprio legislativo, como é o caso dessa PEC, que está sendo gestada e é uma proposta do deputado Domingos Sávio. Ele é ex-tucano, ele era um aecista de carteirinha e agora é um bolsonarista, está no partido do presidente Jair Bolsonaro, no PL de Minas. Ainda não tem, portanto, 1/3 dos apoiamentos, então não teria ainda o número de assinaturas necessária, mas esse não é essa não é a única condição para você apresentar uma PEC. A Constituição, no seu artigo 60, estabelece assuntos que não são passíveis de proposta de emenda à Constituição. E um deles, né, é o parágrafo 4º, que estabelece quais são esses assuntos. Diz taxativamente: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí, inciso 1º, a forma federativa do Estado. 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico. 3º, a separação dos poderes. E o 4º, os direitos e garantias individuais. Portanto, essa PEC que o deputado Domingos Sávio está imaginando e está urdindo, ela mexe exatamente no que a Constituição proíbe que seja objeto de proposta de emenda à Constituição. Então, ela é, no nascedouro, uma proposta inconstitucional. E é um tipo de inconstitucionalidade que impede até que essa emenda tramite, pelo que me disseram vários juristas, vários deputados e senadores com os quais eu conversei. Então, é passível de um mandado de segurança que impeça sequer que ela venha a ser analisada. Esse é o entendimento do mundo jurídico e do mundo político, que não está querendo colocar uma faca no pescoço do Supremo Tribunal Federal, porque aí, né, as conversas resvalam para qual é a origem, qual é o objetivo de uma proposta assim tão flagrantemente ilegal e inconstitucional. E aí o que me dizem é isso, que nem mesmo o Centrão, que está apoiando e que está costurando essa medida, tem a expectativa de que ela venha de fato a ser votada. Ela foi lançada e veio a público e se tornou pública antes mesmo da apresentação como uma espécie de um alerta ao Supremo, um alerta que os deputados, sob as bênçãos do Arthur Lira, querem dar ao Supremo, de que, olha, vocês estão se metendo muito na seara do Legislativo, com um ativismo judicial muito grande, então a gente tem aqui meios para frear esse ativismo do Supremo, mesmo que esses meios sejam ilegais e inconstitucionais. Seria uma forma de tentar brecar o que eles consideram uma investida grande do Supremo sobre prerrogativas do Executivo e do próprio Legislativo. Entre essas medidas que desagradam os parlamentares está a insistência do Supremo, por exemplo, no caso Daniel Silveira. Até hoje, o ministro Alexandre de Moraes não decidiu, os demais ministros não decidiram como vai ser analisado o indulto do presidente Jair Bolsonaro, que acaba por anular a pena do deputado Daniel Silveira. Eles estão deixando correr. O ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão cautelar
do deputado, as medidas cautelares, não prisão, mas as medidas cautelares restritivas a ele, entre elas o uso da tornozeleira, e isso está se estendendo. Seria uma forma da Câmara responder. No Senado, ali, né, na casa presidida por Rodrigo Pacheco, não tem nenhuma empolgação com essa medida e nem com essa tentativa de manter o Supremo mais ou menos no cabresto ali, com uma medida inconstitucional. Então, o que eu ouvi de pessoas ligadas ao senador Rodrigo Pacheco é que a medida não vai prosperar, nas palavras dele. Portanto, se passasse eventualmente pela Câmara, seria barrada no Senado, mas o mais provável é que ela não passe nem pela Câmara. O engraçado é isso, né? As coisas, elas são lançadas como um jabuti ali na sala, né? Na árvore, alguém coloca o jabuti, põe o bode na sala. Depois, não, talvez não passe. Mas então, por que a ideia inicial, sabendo que ela é flagrantemente inconstitucional? Isso é um sinal muito indicativo, Cássia, Marcela, da atual deterioração da relação entre os poderes. É uma deterioração que começa na relação entre o executivo de Jair Bolsonaro e os outros poderes, mas aí ela se espraia, ela resvala para os outros poderes e depois das eleições, que eu mais ouço de juristas e de políticos responsáveis, que vai ser necessária uma concertação grande para que a gente tenha de volta uma certa institucionalidade e que um poder pare realmente de se meter na seara do outro, porque isso causa esse tipo de cotovelada que a gente está vendo. E esse sinal de deterioração, ele não é de agora também, né, Vera? Porque já há uma grande crítica por meio de parte do mundo político com relação a um certo ativismo do judiciário, né? Que é quando o judiciário quer legislar no lugar do poder legislativo. Então já vem isso há algum tempo, mas agora se intensifica, principalmente quando você tem o executivo entrando nessa jogada, né? Você veja, Marcela, uma das coisas que eu mais recebi das fontes, principalmente das governistas hoje, foi um editorial de hoje do jornal O Globo que fala desse assunto, fala a esse respeito e critica o ativismo do judiciário. Mas uma coisa é criticar esse ativismo e lutar para que cada vez mais o Supremo Tribunal Federal tenha decisões em colegiado e não monocráticas, decisões que não sejam contraditórias com outras anteriores, como, por exemplo, eles vivem indo e voltando em relação à condenação em segunda instância. Todos nós temos críticas a isso. Outra coisa é imaginar, como faz essa PEC, que o Congresso vai ser um poder revisor da Corte Constitucional, porque quando o sistema de freios e contrapesos foi imaginado lá atrás, com Montesquieu, quando ele pensou na divisão do Estado e no sistema tripartite dos poderes, ele já imaginou a última palavra sendo dada ao judiciário. Por quê? Porque é um poder que não depende de voto, de eleição, os magistrados são inamovíveis, eles são vitalícios, portanto, é a eles que cabe guardar a constitucionalidade de tudo que é feito no país, de todas as leis que o próprio Congresso vota. Então, essa proposta ela é anômala em todos os sentidos, mesmo para corrigir um certo ativismo com o qual todos nós, em alguma medida, estamos de acordo. Mas aí é aquela coisa, o que veio antes, o ovo ou a galinha? O ativismo do judiciário vem porque ele é provocado e porque o legislativo se omite em muitos casos, ou porque, de fato, os magistrados têm o desejo de ser ativos e de legislar. Eu acho que a gente pode ver as duas coisas concomitantemente. Mas é isso, eu acho que vai precisar de uma concertação para que cada um volte para as 4 linhas, como gosta de dizer o Bolsonaro, do que prevê a Constituição. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera. Até a próxima. Até a próxima, um ótimo jornal para vocês, um bom feriado. Amanhã e depois o Viva Voz faz uma pequena pausa, a gente volta na segunda, Cássia. Combinado. 1h42 agora.